Estamos aqui, né, reunidos a mais uma sessão do nosso Conselho de Orientação de Serviços. Hoje eu estou à frente, né, a pedido do nosso querido doutor Humberto. Vou tentar representá-lo da melhor forma. Sei que não vai ser tão bom quanto ele, né? Mas daqui sou Paulo Medeiros, sou membro da casa, sou superintendente da Distrital Sudeste de São Paulo, faço parte desse conselho desde a fundação, né? Estou aqui junto com o doutor Humberto, sou do Conselho Deliberativo, né? Um membro eleito, e vou tentar fazer o melhor possível para conduzir, né, a nossa reunião de hoje. Aliás, tivemos uma sorte muito grande, o doutor Humberto passou pela palestra, né, o convidado que nós temos hoje, que é o querido Roberto Gonzalez, que o tema que vai ser tratado é fabuloso, importante, né, para os empresários, o pessoal da área contábil, do direito, que isso é um tema muito importante. O Brasil, o mundo cada vez mais evoluindo, entrando no tema sustentabilidade e os seus relatórios que começam a sair de forma séria, né? Então, não tem mais condição de brincar com as coisas e ficar inventando relatório, a coisa está ficando cada vez mais séria. Então, eu vou dar bom dia também aos nossos amigos que estão assistindo aqui, né, que irão assistir essa palestra maravilhosa de hoje. Bom dia a todos, né? Espero que todos gostem do assunto, do tema, e vamos aproveitar ao máximo aqui o nosso palestrante, o senhor Roberto Gonzalez, que eu vou fazer a apresentação deles aí. É o momento da gente aprender e trocar boas ideias aqui. E com o pessoal da plenária também, obrigado pela presença. Vamos lá. Roberto Gonzalez, administrador com pós-graduação em mercado de capitais na USP, membro dos conselhos das empresas MCM Corporation, Revic Parts, é membro do Comitê de Auditoria e Ética do Grupo Empresarial Empório Saúde, Governance Officer da Fundação José Luiz Egídio Setúbal, em caráter pro bono. É membro do CBPS, Comitê Brasileiro de Pronunciamento de Sustentabilidade, é conselheiro nas entidades CDP, Latinoamérica e Centro Espanhol de Repatriação de Santos, bem como secretário do Javaquara Atlético Clube, coautor nos livros Ética na Vida das Empresas, Depoimento e Experiências, Sucessão na Empresa Familiar, excelente tema, Conflitos e Soluções, e autor do livro Governança Corporativa, O Poder da Transformação nas Empresas. Também é diretor e especialista da Blue Compass Governança e Negócios, da área de sustentabilidade. Foi um dos idealizadores do ISE, Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3. Então, estamos com a pessoa certa no lugar certo. Seja muito bem-vindo. Associação Comercial de São Paulo, uma 128 anos em defesa do empresário. Aqui, e muito obrigado por você estar aqui conosco, e o show é seu. Opa, não sei se vai chegar. Não sei se vai chegar um show, mas agradeço pelas palavras. É muito importante estar numa casa que sempre foi muito relevante ao empresariado paulista, não só ao paulista, mas ao Brasil como um todo, um reflexo grande do empresariado, e que sempre quer estar discutindo as coisas da vanguarda e a importância de incorporar coisas modernas de gestão, né? Então, acho que a casa está dando uns saltos bem positivos em discutir esses temas, são altamente relevantes, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar ficar por aqui, porque eu acho que o espaço para poder andar é curto, então eu vou tentar ficar por aqui. Não, púlpito não. Púlpito não. Não. Deixa eu aqui. Eu só preciso saber onde está a apresentação. Pode clicar que... Obrigado. Agora, Valéria, eu posso agora
Boa, pessoal. Vou a partir daqui agora, né? Isso. Obrigado. A nossa Valéria, que dá um apoio sensacional, aliás, agradecer sempre a nossa Sem, equipe. sem a Valéria não estaríamos aqui. Sem a Valéria não tem conselho. Então, ela falou que tem um delay aqui, mas deu certo. Bem, nós vamos tratar dessa questão dessa sopa de letrinhas aqui, ESG, IFRS e seus impactos na propriedade sustentável e na produção empresarial. Já começo de conversa, a gente tem que ver que tem algo diferente nessa sopa de letrinhas, né? Tem um E a mais, e tem um E a mais de propósito aí. Por quê? A gente, no mundo inteiro, não é só no Brasil, a gente fala de tudo que a gente acha que sabe, né? Então, a gente pega ESG e todo mundo vai falando da ESG, mas poucas pessoas leram o documento original do conceito, que nasceu lá em 2004, que concebeu. Antes de 2004, alguém já usava essa sigla? Já, mas não tinha concebido o conceito ela. E o conceito nasceu em 2004. E o conceito parte do pressuposto de que a boa prática econômica, financeira, contábil das organizações empresariais tem que ser refletida também na questão socioambiental. Porque apesar do mundo social achar que o financeiro é um cubo de gelo com um cifrão em cima, né? E que o ser humano que cuida disso não tem coração, não é bem assim, né? Mas também o pessoal financeiro acha que o pessoal das ONGs é tudo bicho grilo, também não é assim, né? Então, esses mundos estão conversando mais há muitos anos, estão se enxergando e se entendendo e se compreendendo, né? Então, o econômico já está parte do conceito. O conceito nasceu quando o Kofi Annan tomou uma iniciativa de não fazer esse processo dentro da ONU, porque a ONU é burocrática demais o processo, né? A gente está vendo agora um movimento na ONU, porque se 192 países aprovarem, a resolução fica aprovada, né? A resolução que o Brasil apresentou. Mas é um movimento difícil, mas está sendo tentado porque já foi há pouco tempo a Rússia vetou a resolução e a Assembleia votou a favor da resolução, né? Então está se tentando agora o movimento de novo, mas é tudo mais difícil. Então, Kofi Annan falou o quê? Bem, essa vai ser uma iniciativa da Secretaria-Geral da ONU. Então, não foi uma iniciativa da ONU, foi da Secretaria-Geral, que é a presidência da ONU. E chamou quem? Chamou 50 entidades do mercado financeiro internacional. 21 toparam participar da discussão, outras não. E elas toparam participar por quê? Porque o valuation não estava correto. Todas elas utilizavam as métricas tradicionais e os valuations cada vez mais imprecisos. E aí chegou-se à conclusão que as variáveis socioambientais impactavam o valuation. E eu não sabia o que fazer. E essa foi a grande discussão de 2004, quando nasceu o conceito ESG. E por que eles não colocaram ele econômico? Porque acharam que não era necessário. Eu acho que foi um equívoco da época, inclusive. Porque é um equívoco, porque tem gente hoje que fala as empresas têm que ter uma governança econômica, financeira, contábil e tem que ter uma governança socioambiental. Então, é uma governança só. Então, por isso a sopa de letrinhas. E o IFRS, para variar, também ajuda a desconstruir algumas coisas. O International Financial Report Standards, né? Padrões Internacional de Contabilidade, o que acontecia antes do IFRS, que era a IASGAP, Padrão Internacional de Contabilidade, todo mundo falava em demonstração contábil. Aí, quando veio o IFRS, as pessoas quiseram mudar o nome. Em vez de demonstração contábil, começaram a usar demonstração financeira. Olha como as letrinhas impactam a nossa vida, né? Aí, quando você fala assim, qual a diferença de demonstração contábil para demonstração financeira? A diferença é, sem falar nome de empresa, uma empresa no interior do Brasil, grande, do Vale do Paraíba, não vou falar mais nada, senão fica difícil. A gente queria incluir informações de demonstrações contábeis da empresa e fomos conversar com o sócio de uma grande empresa de auditoria e ele falou o seguinte, isto não é informação financeira, então não tem que estar na demonstração financeira. O sócio falou isso. Aí foi um deu-nos a conta para explicar que aquilo é uma demonstração contábil e na demonstração contábil, informação não financeira também entra. Então a mudança do nome faz com que as antas aflorem. Entendeu? Esse é o problema, né? Porque é uma anta, não tem outra explicação, né? Então a demonstração contábil sempre compreendeu informação financeira e não financeira. Mas aí quando você mudou o nome para demonstração financeira, algumas pessoas vão dizer, não, então só tem que ter o que é financeiro. O que é pré-financeiro não tem que estar lá. E quando a gente fala de socioambiental, a gente está falando muito de pré-financeiro. Então, isso é para começar com as sopas de letrinhas.
Você comentou da importância dos relatórios, da publicação de relatórios, né? Então, você tem um privilégio hoje de estar aqui, né? Uma honra muito grande. Está aqui o Vladimir Rioli, que fez o primeiro banco no Brasil a publicar informações contábeis junto com informações socioambientais, né? Foi ele que fez isso no setor, foi o primeiro no estado de São Paulo, o primeiro banco, porque a Nitrofétil tinha publicado antes, né? Mas foi o primeiro banco do Brasil, não tinha nenhum banco antes publicado, né? Então, e ele sempre entendeu a importância de integrar as informações. Sabe quando isso? Começo dos anos 90, certo? Olha só, se a ideia dele tivesse prosperado, quanto avanço nós não teríamos tido hoje, né? É por isso que a gente tem que dar mais valor aos pioneiros, sabe? Os pioneiros têm que ser mais valorizados. A gente está conversando sobre isso, né? Então, vamos continuar aqui, senão eu não ocupo o tempo. Até que foi rápido, viu? Um pouquinho de lei. Uma coisa importante que o conceito traz, que a gente quer discutir, essa questão hoje toda de sustentabilidade, responsabilidade social, a informação tornada pública, é esse conceito das Blue Zones. São 5 regiões do mundo, né? Até quem fala com muita propriedade sobre isso também está aqui, que conhece bastante, fala com propriedade, é o Marcelo Espadoto, sabe bem falar sobre essas 5 regiões. Mas tem Okinawa no Japão, tem ali a Sardenha, mas uma que é muito estudada é a Nova Linda, na Califórnia, porque é uma região urbana. Então, mostra que é possível ter qualidade de vida mesmo no mundo como São Paulo, vai, para a gente falar, né? Porque é difícil, a gente às vezes faz assim, uma região agrária talvez seja mais fácil, tá? Então, é um conceito de qualidade de vida. E quando a gente une essa questão socioambiental e a questão financeira, é que a gente quer integrar qualidade de vida e que ela seja prestada contas pelas organizações. Então, esse conceito é muito importante. Quando a gente fala de governança, quando a gente fala de responsabilidade social, de sustentabilidade, a gente quer trazer o conceito de qualidade de vida para o empresário, a gente quer trazer o conceito de qualidade de vida para quem ele contrata, para quem fornece para ele. O empresário, muitas vezes, está sobrecarregado, né? O pequeno empresário, eu brincava antes, né, que agora tudo é muito tecnológico, ele abre a porta de ferro às 8 da manhã e fecha no final do dia. E chega em casa exausto. Ele não tem qualidade de vida, ele tem que ter qualidade de vida, empresário, né? Meu pai foi dono de restaurante, e meu pai não dizia que era empresário, ele achava que empresário era uma palavra muito chique. Ele falava que ele era comerciante, né? Mas tinha 60 empregados, né? No restaurante. E ele, meu tio. E era isso, era desgastante, era cansativo. Ainda mais um restaurante à beira da Praia de Santos, então trabalhava muito final de semana também. Eu tive pouca presença do meu pai nos finais de semana por causa disso, por causa do trabalho, né? Então, é o conceito de qualidade de vida que vai, inclusive, para o empresário, né? Então, é para todos, não é assim, você quer melhorar a qualidade de vida, quer que eu aumente salário, benefícios? Não, eu quero que o empresário tenha qualidade de vida. Ele não pode só propiciar qualidade de vida para quem trabalha com ele e ele não ter, né? Esse é o principal ponto muito importante que a gente tem que ter em mente. Eu achei que eu ia ficar travado aqui dentro, mas eu estou conseguindo andar aqui, né? Bem, aqui é aquilo que eu falei para vocês do porquê do outro E, porque a gente está mais acostumado a ver ESG. Eu também tenho que falar uma coisa muito importante aqui, que é esse conceito das 4 letras, E, E, S, G, foi uma discussão que teve na Bolsa, na época ainda, acho que era BMF Bovespa, não era B3 ainda, né? Que estava lá, eu estava nessa discussão, estava a Sônia Consiglio e a Vânia Bueno, né? Nós 3 estávamos lá discutindo a importância disso, encaminhamos para o autor do livro Canibais de Garfo e Faca, que eu esqueci o nome do livro, John Elkann, né, que discutiu o conceito da sustentabilidade, também o conceito do triple bottom line. Então, a gente encaminhou até para eles essa sugestão, discutimos na Comissão de Sustentabilidade do IBGC, que tinha que ter o eixo econômico, né? Mas o movimento é maior no mundo inteiro. Então, e se você trouxer o eixo econômico, é outra coisa importante, você acaba com as barreiras ideológicas que trouxeram a sigla, né? Eu nunca vi isso. Existia o Instituto Edson de Responsabilidade Social, a gente lembra que eu fui num evento em Belo Horizonte, estava discutindo e tinha um senhor do Partido Republicano dos Estados Unidos. E ele falou o seguinte para mim: Roberto, nós temos que defender a sustentabilidade, porque nós somos conservadoristas, nós somos conservadores, temos que conservar. Então, existia uma agenda diferente do Partido Democrata dos Estados Unidos,
e do Partido Republicano dos Estados Unidos, mas ambos tinham entendimento que essa era uma agenda geral e não ideológica ou partidária. Infelizmente, hoje o ESG, não sei aonde começou esse movimento, mas hoje tem um carimbo em alguns países, né, de que isso é uma agenda da esquerda, é uma agenda do Partido Trabalhista Inglês, é uma agenda do Partido Democrata dos Estados Unidos, é uma agenda da esquerda liberal, né, progressista, etc. O que é um grande equívoco, um grande erro, porque isso não é agenda de ninguém, isso é uma universal. Só que você pode ter óticas diferentes de analisar e estudar o assunto. Mas isso não tem direita nem esquerda, isso é para todos, né? Esse é um ponto importante que fica. E se você colocar o Edo econômico, eu acho que isso também quebraria e impediria essa barreira ideológica. Quando o BlackRock começou a desenvolver a agenda, BlackRock, para quem não sabe, ele é um dos maiores ou maior fundo de investimento do mundo, tem alguns trilhões de dólares na sua carteira de investimentos, né? E a partir de 2012, ele começou a mandar uma carta para todos os CEOs de empresas que ele tinha recursos investidos, né? E a partir de 2018, ele começou a tocar na agenda ESG, que ele queria que as empresas investidas tivessem essa agenda. E por que ele fez isso? Porque ele é bonzinho? Porque ele é Madre Teresa de Calcutá? Não, porque ele é pragmático. Ele viu que existia risco e não seguia essa agenda. Qual foi o erro? As pessoas começaram a achar que o Larry King era um militante da causa. Ele não é militante da causa, nunca foi, eu sempre falei isso. Ele é pragmático. Então, quando ele retrocede em relação ao petróleo, o pessoal fala assim, tá vendo? Não, mas nunca ele foi militante, gente. Ele é pragmático. Se ESG ganha dinheiro, ele está lá. O Fábio Barbosa falava isso. O ESG não tem que ser uma coisa, um pedaço do banco. Ele presidiu o ABN no Brasil, né? Depois o Santander. Não tem que ser um pedaço. O banco inteiro tem que pensar de forma sustentável. E você não vai fazer sustentabilidade, ele falava o termo sustentabilidade na época, né? E você não vai fazer sustentabilidade porque é bonzinho, porque você vai fazer porque isso é rentável. Ser sustentável tem que ser rentável, senão ninguém vai ser sustentável. Era a frase que ele falava. E é isso. As coisas têm que estar juntas. Então não tem um militante da causa. O presidente do BlackRock, ele tem que dar maior rentabilidade para os seus acionistas. E quando ele entendeu que a agenda ESG era relevante, ele começou a pedir práticas disso e reporte disso. Aí a gente vem de novo para o IFRS. Então temos que ser bem pragmático. Isso é porque se acredita que tem que se fazer negócio dessa forma. Medeiros, eu vou falar para você fazer uma analogia. É uma analogia, não é 100% igual. Como é que era nos anos 50? Acho que aqui nos anos 50, quem era criança, acho, né? O Vladimir era criança nos anos 50, não era? 8 anos também, então era criança, né? Então, eu não era nascido, mas quem está aqui era criança nos anos 50. Nos anos 50, começou o movimento da qualidade. Qualidade, 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 qualidade. E se você pegar a imprensa da época, muita gente falava que qualidade ia quebrar a empresa, que não dá para ser o exímio da qualidade. Tinha discussões sobre qualidade, discussões sobre certificações de qualidade. Hoje você não discute isso. Hoje você tem que ter qualidade, ponto final. Hoje você discute quem tem mais qualidade. Eu falo que o movimento ESG vai passar pelo mesmo caminho que a qualidade passou. Todo mundo vai ter que ter, uns mais, outros menos, mas não dá para ficar sem. A gente vai trilhar um caminho parecido com isso. Bem, aqui é só, vocês já devem ter lido, né, o conceito que se está dizendo, dentro colocando o Edo econômico, né? A primeira fase tem a ver com governança, né? Para as empresas, é a forma estratégica que a organização toma as suas decisões, tudo a ver com o processo de governança, que leva em consideração, aí vem rentabilidade econômica e financeira, o Edo econômico, né? Inclusão social, aí vem o S, né? Respeito à realidade local, diversidade cultural, etc. E redução e otimização do uso de recursos, né, naturais, do impacto negativo sobre o meio ambiente. Então, aqui você tem o E, o S e o G. Nessa definição, você tem todas as 4 letras aí presentes, né? E depois você tem aí o padrão internacional. Qual foi o problema do padrão internacional? Eu vou fazer uma analogia também com o que aconteceu no Brasil, e aí, se eu estiver falhando em alguma informação, o Vladimir me corrige aqui, né? No final dos anos 60, antes da lei das SA de 76, da CVM, cada empresa publicava o balanço que bem entendia. Então, eu não conseguia comparar uma Sadia com a Perdigão. Na época, eram empresas separadas, né?
Então, eu não conseguia comparar. Então, era um inferno. Né? Como é que eu vou fazer análise se eu não consigo comparar? Então, aí teve um movimento, né, que foi a formação, inclusive, da Associação Brasileira dos Analistas do Mercado de Capitais, antiga ABAMEC, atual APMEC, que começou a discutir, fazer reuniões públicas com empresas, porque eu queria poder comparar as empresas. Eu não conseguia compará-las. Né? Isso ocorreu no Brasil, final dos anos 60, começo dos anos 70. E por que eu falei isso nesse momento histórico? Falei tudo certo, Vladimir? Errei alguma coisa? Falei, não. Sim, por favor. Só liga teu microfone, senão o pessoal da internet não te escuta. Aperta o botãozinho. Esse aí, esse. Quando eu entrei no mercado de capitais, foi em 1967, o balanço não era obrigado, não tinha muitas obrigações, tá? Mas não era obrigado a pôr o faturamento, porque isso era considerado estratégico para a empresa. Então, você começava com o valor, resultado bruto, do lucro bruto. Então, o balanço tinha, no máximo, 10 linhas. Normalmente, tinha 6 linhas só. Era tudo juntadinho, mas não podia fazer... Foi uma briga dos analistas, etc., pressionando o Banco Central, porque não tinha CVM na época, para poder, pelo menos, fazer o faturamento. E aí foi implantado, depois de 3 anos, o faturamento, para você ter uma ideia como era primário essa coisa de análise da empresa, análise financeira da empresa. É isso aí. E aí a Bolsa cresce por causa de tudo isso que aconteceu, né? Você tem mais acesso à informação, tá? Então a Bolsa vai se desenvolvendo. Então, isso é acesso à informação. Bem, aqui no Brasil, tudo assim, né? Quando o Código de Defesa do Consumidor foi implantado, se achava que não podia dar informação em prazo de validade porque era informação estratégica. Hoje ninguém imagina um negócio desse, né? Mas lá nos anos 90, né? Então, por que eu fiz esse recorte histórico do final dos anos 60, 70 para o Brasil? Porque o mundo inteiro, cada um tinha contabilidade que bem entendia. O pessoal brincava que a Alemanha, a contabilidade era de ponta cabeça. Para eles, a nossa era de ponta cabeça. A gente pode esquecer que a Alemanha teve uma coisa que o Brasil não teve ainda. Mais de 1000% de inflação ao mês. No período pré-nazismo. Né? Elas tiveram uma inflação totalmente absurda. Né? Então, eles dão muito valor ao tangível. Então, era invertido o balanço deles lá. E aí, como é que eu vou analisar empresas de diversos países com a globalização geral? O que aconteceu no Brasil no final dos anos 60 e 70, por analogia, situações diferentes, lógico, aconteceu com o mundo. Então, eu tenho que conseguir comparar. Os Estados Unidos, para variar um pouquinho, o resto do mundo não existe, então o padrão contábil dele, o S-GAAP, tem que ser o padrão para o mundo inteiro. E aí os europeus viram, não, a gente tem que lançar um padrão contábil internacional que seja aceito por todos. Então, opa, vamos ter o nosso S-GAAP aqui, que a gente fala que é internacional, mas é nosso, vamos abranger um volume de países maior. E aí nasce o conceito de IFRS, que é um padrão contábil internacional para todos, que com o passar do tempo chegou nas pequenas e médias empresas também. Né? E o que eles pensaram? Que aí foi uma grande sacada deles. Olha, cada país vai ter um organismo local para levar e analisar em consideração as peculiaridades locais de legislação e etc., para fazer as adaptações, e essa adaptação tem que se tornar público na informação. Então, um alemão vai ler o Brasil, isso não é igual a mim, mas não é igual por causa disso e por isso que é diferente. Então, eu recebo a informação. E aí eu consigo analisar, porque eu tenho a informação do porquê que é diferente. E por isso que aqui no Brasil foi criado, em 2007, 2008, o CPC, não Código de Processo Civil, né? O CPC, Comitê de Pronunciamentos Contábeis, para discutir as normas internacionais da FRS e ver o que era necessário ou não. Então aí a gente veio, eu gosto de alguns CPCs, 04, que é ativo intangível. A gente começou a contabilizar uma coisa que não era contabilizada, né? Então veio essas questões todas começaram a vir, né, com o IFRS. E aí, passando um pouquinho, mas acho que é bom pegar o momento que a gente está fazendo agora, o que se percebeu? Que do ponto de vista de sustentabilidade, eu tenho que seguir o mesmo caminho. Demorou muito para perceber isso. Né? O Vladimir já falava da união de contabilidade com informação socioambiental nos anos 90. Em 2001, nós fizemos um evento falando sobre isso o dia inteiro, falando sobre isso lá na ABAMEC. Né? A importância de unir esses dois mundos. E é aí que nasce a Fundação IFRS, cria o International Standards Board, né, que pega o SASB, que eu já vou falar um pouquinho sobre essa sopa de letrinhas, e fala, vamos criar um padrão internacional de informações de sustentabilidade que tem que estar em conjunto com as demonstrações contábeis.
né? O mais famoso que está sendo discutido agora é o S1, S2, o FRS S1 e S2, tem muito a ver com a questão das mudanças climáticas e como as empresas se relacionam com isso e como é que torna público essas informações, né? Então, opa, percebeu. Só que, mais uma vez, a gente sempre tem um que mais, né? Por que o SASB? Porque o SASB ele foi o primeiro a trabalhar a questão da sustentabilidade com a contabilidade. Só que ele fez isso com o US-GAAP. Ele fez isso pensando no mercado norte-americano. Então, agora a gente tem que fazer algumas adaptações. Por exemplo, no setor da saúde, a gente não tem Medicare. Medicare é só os Estados Unidos que tem, nem a Europa tem, né? Então, a gente tem que fazer algumas adaptações, né? E aí, no Brasil, mais uma vez, seguiu-se o padrão que fez no IFRS, está seguindo com a sustentabilidade. Cada país tem o seu comitê local, né, para discutir as informações da habilidade que vão estar presentes. E aí, aqui no Brasil, foi fundado o CBPS. Eu tenho a honra e orgulho de fazer parte. Eu vou continuar aqui, mas porque são muitas sopas de letrinhas, né? Aí aqui é só para dizer que está, né, conjunto é uma coisa só, né, dentro desse processo. Foi o mercado financeiro que foi discutir isso. Muitas pessoas, às vezes, esquecem do documento original. É muito importante saber que o documento original do conceito veio da Secretaria-Geral da ONU de 2004. Porque senão você fala, não, como é que nasceu o conceito ESG? Porque antes de 2004 a KPMG já falava sobre isso, não sei o quê. Não, assim, mas conceitualmente nasceu em 2004. Então é importante ler o documento original. As pessoas estão querendo conceituar ESG sem ler o documento original. Por que é importante ler o documento original? Porque lá se parte do pressuposto da excelência em qualidade de informação econômica, financeira, contábil. Por isso que é importante o documento original. Aqui é uma reflexão que eu sempre faço, que eu gosto de falar que a Alemanha também já perdeu de 7-1 também, então, só que tudo bem que era um período muito antes, mas é impensável um negócio desses, em qualquer lugar, aqui no Brasil, inclusive, né? Tudo bem que em 2006 a gente teve algo bem parecido assim, numa empresa do setor sucroalcooleiro, né? Quando ela ia fechar o capital aqui e abrir nas Ilhas Caimã. Mas isso foi dito numa assembleia, essa frase, né? Os investidores são os tolos e arrogantes, tolos porque nos dão seus recursos e arrogantes porque ainda querem explicações a respeito. E se a gente for parar a pensar, muita companhia brasileira achava isso também. Tem uma companhia de papéis celulose que só vinha conversar com o mercado quando ela ia lançar debêntures. Aí depois não falava mais com o mercado. Passava anos, ela vinha de novo. Aí o mercado mandou uma banana para ela, ela não conseguiu vender as debêntures. Então, quer dizer, você tem que ter um processo contínuo e direto, né? Então, aqui é para refletir como todo mundo, não só o Brasil, evoluiu nesse processo de governança, então, que envolve o ESG. Então, foi um processo evolutivo, que não é só do Brasil, é uma agenda global, né? A gente tem que estar presente dessa forma. E é um pouco mais ou menos esse desenho aqui, ó. A base de tudo é a governança. Eu vou começar pela governança? Não necessariamente, mas é o melhor dos mundos. Estatisticamente, eu digo que é melhor você se organizar, se estruturar. Aí, quando eu falo de governança, eu falo o quê? Depende do porte da sua empresa, né? Eu e o Marcel temos uma experiência em uma empresa pequena. Eu não vou chegar para ela e falar, ó, você tem que ter compliance, você tem que ter gestão de risco, você tem que ter controladoria e tem que ter auditoria interna. Aí, quebrou a empresa, entendeu? A empresa pode chegar a faturamento de 9 milhões por ano, né? Então, quando a gente entrou lá, era 2,5 milhões de faturamento anual, né? Então, quer dizer, é um trabalho missionário nosso, né? Que estamos lá, né? Então, para transformar num grande case. Mas é isso. Então, a gente faz o que é possível. Tem 2 sócios. Ela tem quantos funcionários? 20 funcionários. Então, a gente... transparência, fluxo de informação. A gente está aos pouquinhos lá. Mas, quando você fala de governança, algumas palavras são importantes que eu acabei de citar aqui. Eu posso fazer algo de compliance? Não. Por exemplo, dá para fazer algo de risco lá? Dá. Mas não vou mapear todos os riscos. Pega os 8 riscos, por exemplo. Isso a gente... né? Entendeu? Então, você vai fazendo aquilo que é possível. Mas até chegar a um ponto que você vai ter normas e regras a serem seguidas, estou falando de compliance, você vai ter mapeando riscos do seu negócio, internos e externos, aquilo que é imponderável. Fala, tudo bem, imponderável, pandemia é imponderável. Mas o que você vai fazer se tiver uma pandemia? Quem se preparou para a pandemia, desde 2006, quando teve a possibilidade da gripe aviária ser uma pandemia, teve empresas que colocaram seu mapa de risco como remoto pandemia. Mas em outubro de 2019 passou possível. Em novembro passou para provável. Essas empresas se prepararam melhor.
porque elas enxergaram que existia um grau de pandemia que poderia vir, né? Porque estava no mapa de risco. Controles do que acontece dentro da organização, né? E auditoria interna, que é o passo inicial antes de você ter uma externa. Eu estou falando de uma empresa pequena que está crescendo e vai implantando regras de governança. Ela está estruturada, está organizada, ótimo, agora vamos para fora também. Aí eu, socialmente responsável, ser justo, né? Pensando. Para a empresa existir ao longo do tempo. Eu fico pensando, você pensou se a Saint-Gobain hoje ainda quisesse ter trabalho escravo? Ela estaria no mercado? Mas ela teve lá atrás, quando ela foi constituída, para fazer os vidros do Palácio de Versalhes, né? Entendeu? Lá. Mas ela teve que mudar. Então a gente tem que estar preparado para as mudanças, né? Quem primeiro criou a máquina digital foi a Kodak, mas ela achou que essa máquina não iria prosperar. E até hoje, 2023, se você for fazer um painel nessa parede inteira, o analógico é mais bem definido do que o digital. Ainda, 2023. E ela achava que, por isso, por essa qualidade, o ser humano não ia abrir mão. Só que isso é para um painel de uma parede, não é para foto 10 por 15. Então, ou seja, quem era o cliente dela? Só ia ser quem? Araquém, Alcântara, Sebastião Salgado, um nicho muito pequeno. Ela não enxergou o impacto que ia ter o digital. A Olivetti achou que o ser humano não ia abrir mão da máquina de escrever. Então eu falo, o que os conselhos de administração estavam fazendo? O ESG, se o conselho de administração não vê, então assim, mas Roberto, eu não tenho ninguém no meu conselho de administração que entenda disso. Essa migração com a demonstração contábil, com o FRS, vai contribuir para que eles compreendam e entendam. Mas treine os seus conselheiros. Está cheio de curso, está cheio de TED, está cheio de livro. Pelo amor de Deus, não tem como. Eu tive uma presidente de um conselho, de uma asset, que eu era conselheiro lá, que quando ela veio de um banco cifrônico enésima potência, né? De dois irmãos, o banco de um país que hoje é melhor a gente não conversar muito, né? E aí ela tinha que entender, porque ela tinha que presidir o fundo que falava sobre esse assunto, né? Aí como é que ela ia fazer? Como é que ela ia fazer? Gente, tacamos o livro para a mulher, tacamos o curso para a mulher. A mulher depois ficou porta-voz do tema. Então, se tinha um conselheiro seu sabe do tema, ensine-o, capacite-o, prepare-o, né? E essa junção com a demonstração contábil vai contribuir, porque todos na empresa vão ter que saber analisar, né? A diretoria vai ter que saber compreender e entender isso, o conselho de administração vai ter que aprender e compreender isso, não vai ter jeito, né? E isso está na hora. Com a pandemia eu mudei para Santos, né? Já que ele está falando em ESG, a gente também tem que falar em qualidade de vida, né? Mas eu subi terça-feira e estou aqui porque o que tem essa semana foi congresso de tudo. Foi congresso do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, foi congresso dos hospitais privados, foi congresso do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, foi congresso dos fundos de pensão. E o que estava presente nos quatro é ESG. Além de outros assuntos, evidentemente, né? Mas estava presente. Por quê? Porque é imprescindível. Se tornou imprescindível. Não vou voltar muito tempo no tempo. Há 10 anos atrás, se esses congressos ocorressem na mesma época, você não tinha a fala sobre ESG, sustentabilidade, não ia estar primeiro. Um ou outro talvez falasse do assunto. Eu estou te falando de 4 eventos que ocorreram na mesma semana, de assuntos diferentes, tudo bem, governança, né? Tem a ver, hospitais, previdência privada e tudo bem, o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável. Os 4 ESG estavam na agenda. Nos fundos de previdência estava na agenda, dos hospitais estava na agenda, ou seja, 2 que não têm vínculo direto com o tema estavam na agenda, além dos outros 2 que têm vínculo direto. É essa a realidade que a gente está vivendo hoje. Ou o empresário se prepara para isso, ou uma pessoa falou, Roberto, nunca mais fala essa palavra, mas eu tenho que achar um sinônimo mais bonitinho. Ou vai tomar na tarraqueta. Ela falou, não, tarraqueta é uma palavra feia. Mas vai dançar, entendeu? Então tem que se preparar para isso, né? E você tem que criar uma agenda. Aí você fala assim, Roberto, por onde eu começo? Começa. Tem N caminhos para você começar. Você pode começar por RH, pode começar. Ah, não, como é que é o lixo? Como é que é o fluxo de tomada de decisão? Você tem 4 letrinhas para você saber. Fala, mas o econômico financeiro não precisa. Não sei. Pode ser que precise. Você ainda está usando Excel? Ontem eu soube de uma empresa que fatura 80, 800, 960, é isso? Não. Quase um bilhão por ano. E ela ainda usa Excel. Ela não tem sistema. 1 bilhão. Ela não tem controles. 1 bilhão.
Tudo bem que é uma holding com 7 empresas. Tudo junto dá um faturamento de 1 milhão. Eu falei, gente, como é que pode? Um dia o castelo de cartas cai. Você vai montando castelo de cartas, vai pondo cartas, vai pondo cartas, vai pondo cartas, né? E, tá dando certo. Não vou, Roberto, deixa o Excel aí, tá funcionando. Mas um dia cai. Quando cai, desmorona o castelo inteiro. Esse é que é o grande problema. Né? Essa aqui é uma visão antiga que se tinha sobre sustentabilidade, e como vocês podem ver aqui, os maiores círculos estão sozinhos. O econômico está sozinho, o ambiental está sozinho, o social está sozinho. Quando eu vou fazer uma grande estação de tratamento de efluentes, então ficar na intersecção entre o econômico e o ambiental, que é econômico e ambiental. Eu vou fazer um grande processo de coleta seletiva de lixo, envolvendo conscientização dos funcionários, ou fazer a montanha do lixo, como a indústria farmacêutica fez em Guarulhos, que isso motivou a política pública que fez na Câmara Municipal de Guarulhos ser aprovada uma coleta seletiva que não existia na cidade, né? Socioambiental. Ou vou fazer um grande plano de treinamento, de capacitação interna socioeconômica. É onde está a sustentabilidade? Naquela intersecção dos três círculos, ou seja, o menor de todos. Isso era a visão antiga. A visão moderna é o mobile. Eu, como tenho uma filha de 12 e uma de 2, a de 2 ainda tem o mobile, né? Está no processo de sair do berço, mas ainda tem o mobile lá, né? Então, o mobile é o seguinte, qualquer peça que você mexe a empresa inteira. Então, você tem a peça social, que está ali representado pelas pessoas, né? É só uma representação gráfica. Você tem a peça ambiental representada pela folha e uma peça econômico-financeira representada pelo cifrão, né? E a governança regulando esse processo inteiro, né? Ou seja, eu tenho o EESG mesmo, né? As 4 letras aí presentes. E aí, ou seja, não é uma intersecção de círculos, tudo está interligado. Se eu mexo com um programa de treinamento com os funcionários, isso pode impactar na questão financeira e impactar como é que as pessoas vão proceder em relação a resíduos dentro da empresa. É isso que se entende hoje. Eu tenho que tomar uma decisão integrada. E é por isso que algumas empresas montam grupos de trabalhos com visão de integração para seja reportado, seja no conselho ou seja na direção. Então, por exemplo, um comitê ESG dentro do conselho de administração, ele vai entregar a visão integrada do ponto de vista estratégico e vai descer. Aí eu tenho as diretorias separadinhas. Cada caixinha, o cara cuida da sua caixinha. Mas aí eu crio já que eu tenho um comitê dentro do conselho, eu tenho uma comissão na diretoria, que é o representante de todas as diretorias, para ter uma temática presente igual na empresa inteira. Aí você fala, Roberto, isso não é utopia? Não, o Itaú faz isso, então não é utopia. Esse desenho que eu te falei, o Itaú faz, igualzinho, isso que eu falei agora. E outras empresas fazem, a Dexco faz, a antiga Duratex. Então tem exemplos excelentes que fazem isso. A Natura, que é um processo um pouquinho diferente, mas também faz dessa forma, um pouquinho diferente, né? Então, assim, no passado era um pouco o que você imaginava e você teorizava. Hoje as coisas estão em prática. Aqui eu vou passar um pouco rápido, é só uma questão histórica do que foi acontecendo sobre o conceito. A palavra desenvolvimento sustentável nasceu de eu tenho que crescer, desenvolver, mas eu tenho que conservar. E aí que nasceu o desenvolvimento sustentável, porque tinha uma ideia de que se eu cresço, eu não posso conservar. Como é que eu faço aí? Então, se imaginou, eu hoje cresço, mas olha, eu tenho que expandir. Eu estou fabricando 5 milhões de toneladas de aço, eu tenho que expandir. Mas eu tenho uma floresta aqui do lado. Como é que eu faço? Eu tenho trocas compensatórias. Eu tenho termo de ajustamento de conduta. Eu tenho que compensar para desflorestar isso aqui, eu tenho que compensar de alguma forma. É assim que funciona. Ninguém está imaginando que nós vamos voltar para o tempo das cavernas. Não, não é isso. Eu tenho que saber de alguma forma que eu tenho que ter um ar respirável, que eu tenho que ter condições de vida onde eu estou, né? Porque, além das mudanças climáticas, a situação climática do mundo está vivendo. Aqui no Brasil, no Brasil, não o Brasil inteiro, né? Mas pelo menos na região sudeste, a gente está vivendo o inverno na primavera. A gente não teve inverno no inverno. A gente começou a usar agasalho na primavera, né? Então, parentes meus da Espanha vieram no inverno aqui e ficaram horrorizados. Falaram, mas cadê o frio? Não tem, né? Não tem. Entendeu? Agora eu falei para ele, vocês tinham que ter vindo agora. Agora na primavera tem. Né? Mas vocês são malucos? Eu falei, aqui é assim. Né? Malares também estão passando por mudanças sérias também. Aqui é só um processo de coisas que foram acontecendo no mundo. Outra coisa importante, Rio 92. Sabe quantas empresas tinha na Rio 92 discutindo o assunto? 0. Sabe quantas empresas tinha na Rio mais 20? Foi o maior número
de participação na Rio+20 foi empresas. Porque, ou seja, em 20 anos, as empresas entenderam que esse assunto é pertinente a elas e elas têm que estar presentes. E aí vem, só que o que eu faço com isso? Bem, isso você tem uma prática, tem que se transformar em informação e tem que se tornar público. E hoje nós discutimos o quê? Como é que tornar público de forma crível? O melhor caminho de tornar público de forma crível é você trazer esse processo para dentro da demonstração contábil. Por quê? O GRI, sabe como muita gente fala? Eu já escutei falar assim. Não, a pessoa me perguntou lá quanto que eu tinha de... Eu não lembro o dado agora que a pessoa perguntou, era de meio ambiente. Eu não tinha aqui o dado, passei o número. Não tinha auditoria. Entendeu? Então, não pode isso, né? Mas isso é uma realidade presente. Aqui era para aparecer todos, não sei por que está um de cada vez. Acho que... Bem, o protocolo do Kyoto, né, que a gente acompanhou, é importante para nós aqui o de 99, porque foi quando foi criado o Dow Jones de Sustentabilidade, um índice de empresas que congrega, bem, o principal índice de mercado de capitais do mundo, né, Dow Jones, criou uma divisão de sustentabilidade, onde congrega empresas que têm boas práticas de governança e sustentabilidade, né? Ainda em 99, nós fomos lá na Bolsa, na época a Moema Muniz era a diretora, fui eu, o Vladimir estava nessa reunião também, para discutir a formatação de um índice para o Brasil. Mas na época não tinha nenhum índice de governança corporativa, se achou que o Brasil não tinha, porque o Dow Jones ele é best in class, então é as melhores do setor. Aí você vai fazer no Brasil, vamos fazer best in class? Vamos. Quantas empresas do setor de cosméticos temos na Bolsa? É uma. Então, obrigado, galera. Então, best in class de uma é quem? Né? Então, a gente tem alguns setores com muitas empresas, mas tem setor que não tem. Então, não dá para fazer, diferente dos Estados Unidos. Né? Então, tanto é que o nosso, quando foi criado em 2005, a gente teve que comparar banco com serviço. E no primeiro ano, os bancos nadaram de braçada. Aí a gente colocou, opa, tem que colocar corresponsabilidade no crédito, tá? Então, a gente viu isso, né? O processo. O GRI, que nasceu em 97, que veio o GRI? Pessoal, todo mundo no mundo, cada um está publicando o seu informe socioambiental. Vamos criar uma uniformidade disso? Nesse momento, ele não está pensando em mercado de capitais, ele não está pensando especificamente em demonstração contábil. Eu tinha que tomar meu remédio, mas eu esqueci em casa. Então, eu não vou tomar. Né? O que aconteceu com o GRI? Ele percebeu que cada mundo falava de uma coisa. Vamos criar uma uniformidade? Só que aí eles tinham diversos agentes que queriam informações sobre as empresas. Então, não era só o investidor. Então, o GRI nasce para todo mundo que quer informação da empresa, de questões socioambientais. Né? Então, sindicatos, associações de classe, toda e qualquer entidade, todo e qualquer público que queria informação. Então, o GRI não teve o viés específico para investidor, específico para demonstração contábil. Né? Mas foi um passo muito importante e relevante para você ter uma padronização internacional de informações socioambientais que eu possa comparar. Eu posso pegar, por exemplo, a Petrobras, a Shell, a Exxon, e aí eu consigo comparar as empresas. Né? Isso foi um movimento importante. Aí teve o Pacto Global, que até hoje tem, as metas do milênio, que a gente não alcançou nenhuma delas. O CDP nasce, que é o Carbon Disclosure Project na época. Eu faço parte do conselho, como você leu, aqui no Latinoamérica, foi uma iniciativa de pegar as empresas que relatavam sobre as suas emissões de carbono. Né? E aqui no Brasil foi o IBRX 100, né? Então, pegar as empresas e criar um índice vinculado com essas empresas e reconhecer essas empresas. Né? Aí nós temos 2003 Princípios do Equador. O que é isso? Começou assim, ó, empréstimo de 50 milhões, você tem que ter informes socioambientais. Tem um famoso caso, não sei se é Costa Rica ou Guatemala, que uma hidrelétrica ia ser construída e aí acharam um sapo azul. Aí foram fazer uma análise do que era aquele sapo azul. Aí viram que se a hidrelétrica continuasse, o sapo azul corria o risco de extinção e ia ter um problema sério na lavoura com gafanhoto ou coisa do tipo. Então não podia, tinha que preservar o bendito do sapo, porque senão ia ter um problema de alimento. Então o projeto foi parado. Porque eu tenho que analisar toda a conjuntura. Quando um analista de um fundo de investimento falou assim, por que vocês se preocupam tanto com esse negócio de peixes numa pequena central hidrelétrica para uma empresa de energia de Minas Gerais, estatal? Ele falou assim, não, é que se a gente não cuidar direto desse processo todo da piscicultura, eu posso ter parada nas minhas turbinas. E parar uma turbina numa hidrelétrica é um inferno.
É um caos. Né? Não é só que para a geração de energia. Aí o analista falou, então continue cuidando dessa piscicultura aí. Por quê? Porque ele enxergou pragmaticamente que a ação ambiental desenvolvida era importante para o negócio. Eu falo que o pragmatismo é que vai fazer com que a gente evolua nessa agenda. A utopia não nos leva. Aí vem o documento, pode falar, Rafik. É só um depoimento aqui que eu achei interessante, do ponto de vista histórico. Em 1990, eu estava em Chicago, nos Estados Unidos, e em visita ao Chicago Tribune, saindo, tinha um viaduto, tinha uma manifestação tipicamente americana, os caras com aquelas coisas, tabuletas na mão, tal, fila indiana, e era uma organização, uma ONG, fazendo um trabalho de divulgação que eu achei curioso na época. Então, fizeram um ranking, estava distribuindo um livreto, pequeno livrinho assim, ó, tinha um ranking das 500 maiores empresas americanas. E ali tinha um gabarito onde evidenciava a qualidade, né, de consumo daquelas corporações ali. E atribuíam nota, quer dizer, a empresa que atendesse aquele gabarito em sua integridade estaria sendo recomendada, era recomendada para os consumidores. Aquelas que não atendiam levavam um tipo de uma indicação para que não houvesse consumo dos produtos daquela empresa. Então, era tipo gabarito assim, se a empresa praticava ações de diversidade, contra racismo, se praticava proteção do meio ambiente, enfim, é o que tudo hoje que nós estamos vendo, discutindo em ESG, em 1990. E essa entidade chamava-se Shopping for a Better World, quer dizer, ela trazia isso já elencado, esse gabarito, como uma forma de sinalizar para as empresas a necessidade de alteração de diretrizes do ponto de vista estratégico. É só esse comentário aí que eu acho que é... É importante essa questão do consumidor final. Na Itália, eles exigiram que todo produto de aço viesse a procedência do aço, porque começou um boicote, não é a embalagem, ó, não estou nem falando do produto, estou falando da embalagem. Aonde foi produzido essa embalagem, dependendo de onde foi produzido, eu não vou comprar o seu produto. Só que eu tenho que saber de onde foi produzido. Então, eles obrigaram a que viessem a procedência do aço. Porque se foi produzido em um país onde tem trabalho análogo à escravidão e etc., eu não vou comprar. Então, mas para isso tem que ter a informação. Então, eles exigiram que os produtos que tivessem usado aço como a sua embalagem, viesse a informação qual é a procedência dessa embalagem. É a história da Nike em relação à bola produzida na Índia. Na Indonésia, crianças costurando. A Nike enfrentou um boicote sério e isso fez com que ela mudasse a conduta dela, porque senão ela estava correndo o risco, aquela velha história. A Saint-Gobain existiria hoje se quisesse manter trabalho escravo? Não, tinha deixado de existir. Se a Nike continuasse insistindo em ter trabalho infantil, ela estaria viva hoje? Eu acho que não. Tanto é que ela mudou o procedimento dela. As auditorias nos fornecedores. Então, em 2004 está lá o documento original do conceito ESG. Aí depois vem em 2006 os princípios responsáveis de investimento, que é você utilizar, definir critérios, né? Já tinha assets utilizando isso, né? Eu fiz parte lá do Fundo Ética, o primeiro fundo ESG do Brasil, na época não tinha o conceito, que nasceu em 2001, né? E lá o Pedro Villani, Luiz Maia, são as pessoas que idealizaram isso, né? Junto com o Fábio Barbosa. Então, foi um processo muito importante definir o que seria um princípio responsável de investimento, né? Aí depois vem o conceito de relato integrado, que nós estamos falando aqui, unir a informação contábil com a informação socioambiental. Nasce o Movimento Internacional em 2010, onde as auditorias fazem parte, as comissões de valores imobiliários do mundo inteiro fazem parte, né, para discutir isso. Quem define padrões internacionais de contabilidade fazem parte. Nasce o SASB, que eu falei, que é a grande referência ainda hoje, de unir a questão de informação socioambiental para dentro da informação contábil, com viés mais Estados Unidos, mas ele tem estratificado indicadores para 77 setores, que se você juntar dá 11 macrosetores. Por exemplo, saúde tem lá prestadores, tem as farmácias e drogarias, tem as operadoras planos de saúde, são 6 setores dentro do macrosetor saúde, por exemplo, né? Eu digo isso porque eu coordeno o setor saúde, por isso que eu sei.
Aí vem a Rio +20, 2012, com aquela diferença que eu falei, né? De um volume de empresas em 2092, zero. Zero. Você pode levantar, você não vai ver. Você vai ver agências governamentais, você vai ver ONG, zero. Em 2022, um dos maiores participantes foi as empresas. Para mostrar que elas tinham algo a dizer, tem algo a fazer. Ah, Roberto, mas tem muita bullshit aí. Lógico que tem. Lógico que tem. Na qualidade também tinha, entendeu? Mas aí você está num processo evolutivo, né? Aí é lógico que a gente aperfeiçoou as metas de 2000 para 2015, nós estamos melhorando a nossa atuação. Aí vem a questão do clima, que amplia a sua agenda dentro do mundo, a BlackRock, que é a grande referência de investidores pela agenda. Aí vem o Fórum Internacional. Outra coisa importante, eu não lembro em que ano foi, 2003, se eu não me engano. Eu não sei se existe ainda aquele jornal da Gazeta Mercantil com eu esqueci o nome da jornalista agora, né? Mas tudo bem, porque ela me chamou Renato a entrevista inteira, então não tem problema, eu agora esqueci o nome dela. Ela não me chamou de Roberto, chamou Renato. Renato, era Lídia? Não, era isso? Não, eu não lembro o nome dela agora. Mas ela falando assim, está tendo Fórum Econômico Mundial em Davos e aqui em Porto Alegre está tendo Fórum Social Mundial. E o que você acha disso? Eu falei, então, eu acho horrível. Eu acho bom vai ser o dia que tiver um fórum só, né? Porque essas agendas têm que estar juntas. Eu falei isso lá em 2003, né? Agora a gente teve o Fórum Econômico de Davos 2020, a agenda toda foi socioambiental. Mas por quê? Porque eles são bonzinhos, porque eles quiseram virar matérias de voltar? Não, porque eles detectaram que o social impacta. A economia não anda sem o social, não tem jeito, né? Se você for nas escolas clássicas de economia, o social está presente. Eu não sei em que momento os economistas esqueceram de levar em consideração os seres humanos, né? E aí aqui vem o IASB, né, que é a questão da IFR Foundation, organizando tudo, a estrutura de informação e sustentabilidade para dentro da contabilidade. E aí aqui é Brasil, está global lá em cima, mas é Brasil. Aí tem, em 1977, está o selo do balanço social, mas na verdade não é a melhor exemplificação disso. Ali foi um movimento, na verdade, da Associação Cristã de Dirigentes de Empresas, que fez, lá tem o RICA, tem aquela turma toda que discutiu, que as empresas tinham o dever de informar questões sociais. Nasceu de empresários cristãos de toda a natureza, né? Era uma entidade muito forte, tá? No mundo inteiro tinha isso, e nasceu porque nós temos que tornar público o que se faz do ponto de vista social. Depois veio o Pensamento Nacional das Bases Empresariais, né? Que também discute essa visão do que tem que levar para fora. Foi um grupo de empresários do BNDES que fundou o Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social. A CVM começa a discutir o assunto, né? Balanço social, a gente tem que discutir isso, não tem? Começa a abrir uma discussão. Nasce o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que é o G da nossa letrinha. Na verdade, ele não nasce com esse nome, ele nasce com o nome de Instituto Brasileiro de Conselheiros de Administração. Só que aí eles perceberam que não podia ficar só em conselheiro, que governança era uma coisa muito maior, então eu tinha que ir além. Eu estou falando de história, Paulo, porque a história nos move. A gente só está aqui porque somos filhos da história, né? Eu falo que o Pai Nosso deu uma piscadinha para nossa mãe, ou o contrário, e por isso que nós estamos aqui, né? No futuro, talvez eu não possa falar essa frase, né? Mas hoje eu ainda posso, né? A ciência evolui tanto. Grupo de institutos, fundações e empresas. As empresas estavam meio perdidas, não sabiam o que fazer. Muitas criaram o quê? Ou institutos com o nome da empresa, ou fundações com o nome da empresa, né? Tinha fundações que já existiam muito antes, lógico, por exemplo, a Fundação Bradesco, que é a principal acionista do banco, né? Porque o seu principal acionista deixou as ações para a fundação, então ela é o principal acionista, né? Mas criou-se uma ideia de discutir estrategicamente a atuação social ambiental dessas fundações empresariais com vínculo com o negócio da empresa, tá? E aí o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, que é o Ethos, eu brinco que é o Ethos do Rio de Janeiro, né? Então, o CEBES é carioca, o Ethos é paulista, mas ambos fazem agenda muito semelhantes, né, em relação à responsabilidade social e à sustentabilidade. Em 2001 nasce o primeiro fundo, não tinha o conceito ESG, mas é o primeiro fundo que, então, olha, eu compro ações de empresas na Bolsa comprometidas com sustentabilidade e a governança. O Pacto Global aqui no Brasil foi criado, nasce em Brasil em 2003. Em 2005, nós já tínhamos dois fundos. Em 2001 nasceu o Fundo Ético, em 2004 nasce o Fundo Excelência Social, do Banco Itaú. Então, a Bolsa fala, opa, acho que dá para a gente discutir e criar um índice brasileiro. Ela chama entidades do mercado e cria. E aí, assim, todo mundo tem algumas coisas detalhadas. Então, por exemplo, foi feito um questionário para as empresas responderem.
Qual o objetivo do questionário? Diferente do GRI, que eu falei que era diversos públicos, esse questionário é para um público específico, é para investidor. Aí tinha uma pergunta de um índice G lá. Eu falei, mas para que serve isso? Ah, é que tem um professor que está fazendo uma pesquisa. Desculpa, eu adoro professor, adoro pesquisa, mas pode tirar a pergunta. A pergunta não é para isso. As perguntas ali é para investidor, que agrega informação a esse público. O questionário de um índice de bolsa não é para ONG, é para investidor. Né? É esse o objetivo. Aí o CDP no Brasil, né? A USP fez em 2007 a primeira discussão no Brasil sobre relato integrado. Eu tive a honra de estar nessa discussão, junto com o professor Kassai, com o Fernando Figueiredo. Estivemos lá discutindo como integrar. A gente apresentou o exemplo da Itautec na época, né? Trazendo informações. Por exemplo, a gente tem uma demonstração contábil, a gente tem um pronunciamento CPC 33, que fala sobre benefícios empregados. Tem um indicador do GRI que fala de benefícios empregados. Opa, tá vendo? Ó, vamos juntar essas coisas. Eu tenho sobre fundo de pensão, eu tenho benefício definido, contribuição definida. Pô, também tenho contabilmente que fala isso, eu tenho no GRI que fala isso. Então, fazer esse processo de integração. Aí vem o Pensamento Nacional Política Nacional de Resíduos Sólidos. O Brasil tem no setor, até o Vladimir conhece um grande executivo que é amante dessa agenda, né, que é do setor de... Agora não se fala mais agrotóxico, é defensivos agrícolas, né? E o Brasil tem um processo que as embalagens são todas praticamente 100% recicláveis. Elas são recicláveis, que eu falo, são recolhidas, na verdade. O termo é isso, porque algumas obrigatoriamente por lei têm que ser incineradas. O processo todo da cadeia envolvendo o produtor rural, essas embalagens são todas elas recolhidas, porque foi força de lei. Então, ou seja, quando se quer, se faz. Né? Então, a lei contribui para isso. Aí são várias iniciativas que vieram no Brasil, né, que foram desenvolvidas, a regionamento do ISE, e aí vem o CBPS. Aqui se fala, porque como o nosso tema aqui é ESG e FRS, então a gente fala aqui o criador das normas vinculadas à sustentabilidade com impacto na financeiro contábil, que a gente já falou, mas com viés fortemente americano, né? Então foi criado isso lá. Aí, a partir do ano passado, ele se vinculou a uma visão internacional. Só que aí eu tenho que fazer as adaptações, porque eles foram construídos especificamente para a cultura empresarial estadunidense. Então, agora está todo um processo de fazer a revisão desses indicadores para serem incorporados. Né? E os órgãos reguladores participam dessa discussão até para tornar isso legal. Porque o CBPS não é um órgão regulador, como o CPC, Comitê de Pronunciamentos Contábeis, também não. Mas ele diz o que deveria ser. E aí o Banco Central vem, obrigatório. Foi assim com o CPC. Aí vem a CVM, obrigatório. Aí vem a SUSEP, obrigatório. Ou seja, empresas de seguros, bancos, companhias abertas são obrigadas a seguir. Então, o histórico de 20 anos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis é muito positivo, porque faz com que o CBPS tenha esse aprendizado e siga esse caminho agora para tornar as normas de pronunciamento de contabilidade advindas na contabilidade, a junção com o IFRS, presentes nas informações disponíveis pelas empresas. Aí são os 11 macro-setores, né, que estão divididos, e aí criado o ISSB, que é onde está discutindo o grande board internacional, que se discute sobre essas questões para serem levadas a estarem presentes na contabilidade. Se fala bastante, logicamente, do mercado de capitais, porque é focado justamente para a Bolsa. Mas, por exemplo, o CPC também era focado para as empresas de Bolsa, mas depois teve um CPC de pequenas e médias empresas. Nasceu um pronunciamento contábil para pequenas e médias empresas. O CBPS provavelmente vai seguir o mesmo padrão. Vai focar em empresas listadas em bolsas, vai focar no nosso mercado de capitais, mas depois também vai focar pequenas e médias organizações. Né? E aí vem o Comitê Brasileiro, que seguiu, como eu falei, os mesmos padrões do Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Aí tem uma regulamentação pelo Conselho Federal de Contabilidade. Né? No passado, tudo que se falava de contabilidade era só de contador. Quando foi criado o CPC, foi o contador e o usuário. Então, no CPC, Comitê de Pronunciamentos Contábeis, não tem só contador. Tem administrador, tem economista. Porque um analista não precisa ser contador. Eu não sou contador, o Vladimir não é contador. Então, os analistas de balanço, nem todos são contadores, mas são usuários da informação contábil. O investidor também nem todos são contadores, mas são usuários da informação contábil. Então, da mesma forma que no CPC eu não tenho 100% de contadores, o CBPS, mesmo conceito. Eu não sou contador e estou no CBPS.
O Haroldo também da PMEC é economista, se eu não me engano. Ele não é também contador e também está lá. Então, nós temos, né, os representantes. Aqui são as entidades que votam, tem ali, né? A Associação Brasileira das Companhias Abertas, a Brasca, porque é usuária, né? As companhias abertas são usuárias dessa informação. O Instituto de Auditoria Independente do Brasil, IBRACON, aí sim, com certeza, os dois são contadores, né? A Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento no Mercado de Capitais, a PIMEC, a antiga BAMEC, que aí sou eu, Haroldo Levi, os representantes. A Bolsa B3, né? Representando a academia, a Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras, a FIPECAP, são as entidades que compõem o CBPS, e aí tem também um representante da MEC e do Fundo de Pensão, são os 14 representantes. Né? Aí as reuniões ocorrem mensalmente, tem que ter, no mínimo, tem que ter 8 pessoas presentes para a reunião ocorrer, e nós convidamos, eu acho que deve estar talvez em possibilidade, as entidades reguladoras. Por quê? O trabalho que é desenvolvido, vamos voltar de novo, quando o CPC trouxe o IFRS para o Brasil, né, através da lei que foi feita em final de 2007, ele incorporou, sem poder de voto, as entidades reguladoras. Por quê? Aquilo que nós estamos discutindo, votando e aprovando, só vai ter efetividade se as entidades reguladoras implementarem no mercado. Se elas não implementarem no mercado, não tem efetividade. Né? Então, o CBPS está sendo membro. Então, nós temos lá participando, não só como ouvinte, também tem direito a voz, só não tem direito a voto, a CVM, Banco Central, estão lá participando, para que isso corra também. Por exemplo, o que aconteceu no CPC num determinado momento? A ANEEL falou o seguinte, Agência Nacional, né, de Energia Elétrica, ó, nós temos uma coisa chamada balanço regulatório, né, que é em cima desse balanço regulatório que nós definimos a tarifa de energia. E no balanço regulatório, a publicação obrigatória é de 3 anos, não 2. Nós temos que ver qual é o impacto que vai ter ao aderir o FRS, se isso pode impactar em aumento significativo na tarifa. Porque como eu uso o balanço regulatório tarifário, e se eu abandono esse balanço regulatório tarifário e falo agora o nosso balanço vai ser FRS, eu tenho que ter a certeza de que isso não pode impactar num aumento substancial na tarifa. Então, a ANEEL falou, vamos devagar aí, com a Andor. Se as empresas de companhia de energia elétrica quiserem seguir o IFRS sem problema nenhum, mas elas vão ter que publicar também o balanço regulatório tarifário. Isso foi por um determinado momento, até a ANEEL fazer os seus estudos e ter a segurança de que pode sim publicar o IFRS normalmente. Né? Tanto geração, transmissão, distribuição. Né? E aí, todo trabalho tem, lógico, tem audiência pública. Eu gostaria que nas audiências públicas o brasileiro participasse mais. Tem alguns países, como o Rafik colocou dos Estados Unidos, eles são muito participantes da audiência pública. No Brasil, é muito engraçado. O pessoal fala, bem, o documento vai para a audiência pública. Bem, então ele já está pronto. Porque a participação na audiência pública, infelizmente, é muito baixa no Brasil. Então, existe essa piadinha, né? Que o documento já está pronto porque a participação é baixa. Porque a ideia é que na audiência pública você tivesse fortes participações e rediscutisse ele para fazer o ajuste fino e aí sim a aprovação final do documento. Mas é quase sempre o que vai para a audiência, infelizmente. Né? E aí fala do processo todo que é desenvolvido dentro do CBPS, a apresentação está aí, vai ficar disponível para todos aqui, né? Como que é a forma de atuação, de integração, de levar a informação do ESG para dentro da demonstração contábil, para dentro do IFRS. Né? Aí aqui é só aquela questão da importância do contador, porque a gente está falando muito... Quando você fala do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, é fácil falar de envolver o contador. Quando você fala Comitê Brasileiro de Pronunciamentos de Sustentabilidade, o contador acha que não tem nada a ver com ele. Não, mas é que essa informação vai estar dentro da contabilidade. Então, você tem que envolver a formação do contador. Né? Por exemplo, muita gente ainda acha que a contabilidade é uma ciência exata como a engenharia. E vou você explicar que, às vezes, a despesa e investimento são coisas diferentes, depende de onde vai contabilizar. Né? O que é relevância para você contabilizar numa conta outros? Né? Vou fazer um parênteses rapidinho, que tem a ver com tudo que nós estamos falando aqui. Eu não lembro o ano, acho que foi lá, 2007, eu não lembro. Uma comunidade indígena estava reclamando que estava recebendo pouco recursos financeiros de uma mineradora, de estado em bolsa. Aí foram invadir a estrada de ferro. Em Santos a gente fala estrada de ferro ou linha da máquina, né, que é a linha do trem. Né? Invadiu lá, Aí já tem um parênteses aqui. Eu sou a favor das minorias, mas eu vou fazer um parênteses.
nós estamos vestidos aqui tranquilamente, né? E a comunidade indígena também se vestia assim. Eu estava de gravata também, Paulo, mas eu não vi ninguém de gravata, eu tirei a minha, está ali em cima da mesa a minha, né? Aí o que aconteceu? Eles se vestiram como índios. Nunca se vestiam como índios, mas para invadir a Estrada de Ferro se vestiram como índios, né? Então eu brinco e falo que eles estavam indo para uma festa de carnaval, né? Então eles foram lá, porque tá pouco dinheiro, tem que dar mais dinheiro para a gente, tem pouco dinheiro. Aí o governo do Pará batendo na companhia, ONGs batendo na companhia. Aí o que a companhia fez? Estava em despesas administrativas. Não vou dizer aqui se é o melhor lugar ou não, mas é onde estava. Despesas administrativas, em outros estava lá o dinheiro. Aí ela abriu comunidade indígena, 18 milhões, dividido por 300 chicrins, dividido por 12 meses, dava lá atrás, há 20 anos atrás, 5 mil reais para cada chicrim. Lá atrás, não é 5 mil reais hoje. Aí, olha só, a abertura de uma informação contábil assinou um alerta. Peraí, mas por quê? Além disso, vocês têm plantação de arroz, tá? Vocês têm outras rendas, não é só o dinheiro da companhia, que a companhia de trem atravessou a área deles, né? Ainda na época de estatal. Então, por isso que tinha essa compensação financeira. Aí falou assim, mas por que vocês estão pleiteando recurso financeiro? Aí veio analisar. Na comunidade lá é o seguinte, a família do cacique, quando tem alguma coisa, as outras famílias aceitam não ter. Mas quando outra família tem, todas querem ter. Quando a família do cacique comprou uma Cherokee, outra família comprou uma Cherokee, todas as demais famílias compraram uma Cherokee. O problema começou quando a família do cacique comprou um helicóptero. Uma outra família também comprou um helicóptero. Aí todas as demais famílias também queriam ter um helicóptero, mas não tinha dinheiro. Então vamos invadir a estrada de ferro e vamos pedir mais dinheiro. Olha só, uma abertura contábil de informação fez as pessoas compreenderem e entenderem o que estava acontecendo. Que não era bem assim. Porque contabilmente eu não enxergava o valor. Quando eu abro em subconta comunidade indígena, eu enxerguei. Como eu falei, eu sou a favor da minoria, mas também não quero me enganar, né? Entendeu? Então, olha o vínculo da questão socioambiental com a questão contábil. Certo? Né? Eu gosto desse exemplo porque ele é bem explícito. Aí teve 2 ONGs francesas que continuaram batendo na companhia. Falaram que ela tinha que ter ensinado a comunidade indígena a utilizar bem o dinheiro. Eram francesas. Né? Então para a gente falar do vínculo específico, bem, aqui é só para mostrar como está atualmente no mundo dos negócios, na imprensa, como é que está falando. É insustentável o custo de investir, desconhecendo fatores ambientais. Só em 2022, dívidas verdes já captou mais de 10 bilhões. Empresas que adotam a agenda ESG têm rentabilidade acima do Ibovespa. Negócios sem ESG podem desaparecer, dizem gestores, né? Se negócio não é ESG, acaba em 5 anos, e gestora com 600 bilhões em ativos. Guilherme, da XP, empresa que não for ESG vai acabar. Empresas que não se movimentarem nas questões ESG ficarão para trás. É lógico que na imprensa a sigla é o ESG, então não tem como tratar de forma diferente. E aí é só, né, uma questão conceitual do risco, né, que o mercado olhava, né? Então tem risco, mas onde tem risco existe oportunidade, né? Então a gente tem que ver que existe a oportunidade. O mercado dá descontos? Dá. Né? Você tem descontos quantitativos e qualitativos. E por que o mercado dá descontos? Porque tem imperfeições do mercado. As imperfeições do mercado, eu não consigo mexer com elas. Mas a ineficiência de prestação de contas, sim. Então, é isso que nós estamos tratando da integração da informação socioambiental com a informação contábil. Eu quero acabar, eliminar, ou chegar próximo disso, acabar, eliminar é difícil, da ineficiência de prestação de contas deixar de existir. Que eu traga a informação que agregue valor ao usuário dela para a tomada de decisão. De, por exemplo, comprar a ação da empresa. Né? E algumas tendências, né? Diversificação do tema além de mudanças climáticas, porque ficou muito forte a questão de mudanças climáticas, ganhou até dimensão específica no questionário do ICE, maior cooperação entre organizações empresariais, se discute muito isso. A Febraban já fez uma discussão sobre o tema envolvendo os bancos, troca de experiências dos bancos. A gente fala muito, é um termo que o Marcel usa, como é que é? Co-colaboração, como é que é o negócio? Competir e colaborar, é isso, né? Competir e colaborar ao mesmo tempo. Eu compito com você no mercado, mas eu também colaboro com você com algumas agendas, né? Que alguns lugares, alguns setores fazem isso, né? A profissionalização de métricas, crescimento dos critérios ESG na remuneração variável dos executivos
Isso cresce bastante no mundo inteiro, no Brasil também, né? Então, eu tenho não só metas econômicas, mas metas sociais e ambientais e gatilhos para poder executar remuneração variável. Isso já é prática em várias organizações. Instrumentos de dívidas baseadas na agenda ESG também tem, né, presentes. Compliance e gestão de risco que a gente falou. Outra coisa importante, esse último item aqui. Uma vez um conselheiro de uma empresa chegou para mim e falou assim: Roberto, agora toda reunião do conselho de administração, a reunião é de 6 horas, hein? Toda reunião do conselho de administração, os 15 minutos finais, vamos discutir sustentabilidade. Aí ele queria que eu desse parabéns para ele. Eu não consegui. Eu achei lamentável. Eu falei, você tem uma reunião de 6 horas e 15 minutos finais você vai discutir sustentabilidade. Que é no momento que você quer ir embora, inclusive, né? 15 minutos finais, não é nem no começo. Eu falei para ele, o dia que teu conselho de administração discutir todo e qualquer assunto da pauta do conselho com o olhar ESG, aí você me comunica que eu vou te dar parabéns. Esse é o dia. Algumas empresas fazem isso. No conselho de administração, eu discuto o olhar econômico, impacto social, impacto no ambiente, e como é que é o processo que eu tomo decisão interna e como é que é o processo dentro da organização que vai fluir essa informação. Esse é um assunto muito importante no processo de tomada de decisão. Isso é outra questão, mas todas elas hoje também preparadas, também envolvidas. O que está acontecendo especificamente no mercado de auditoria é que as empresas especializadas em auditorias ESG, elas estão perdendo espaço para as auditorias tradicionais. E pelo movimento internacional, provavelmente elas vão dominar esse mercado. Vai ser, entre aspas, aí uma reserva de mercado. Porque existem auditorias fortes no mundo inteiro só no assunto socioambiental. Existe. Mas minha percepção é que essas empresas vão ser compradas, como já está ocorrendo, pelas grandes empresas de auditoria e elas vão dominar esse mercado no mundo inteiro. Né? Outra questão é a seguinte: se você faz informações econômicas, financeiras, contábeis trimestrais para as companhias abertas, por que você não torna público informações socioambientais? Algumas empresas já estão tornando público informações socioambientais trimestrais, que é o normal. Outra questão, já tem empresas especializadas em due diligence socioambiental. Eu sei de fundos Venture Capital e Private Equity que contrata 2 due diligence. Contrata a due diligence tradicional, econométrica, financeira e a due diligence socioambiental. E já tem empresas se especializando em juntar a due diligence financeira com due diligence socioambiental. Eu faço parte da MCM Corporate, ela tem esse produto no mercado, inclusive. Né? E os analistas, aí tem a ver muito com o trabalho que a PMEC fez, seja seu site ou by site, incorporar nos seus trabalhos. Hoje, em 2001, você perguntava para os analistas, ele falava que isso não tinha nada a ver. Hoje, de 100, 99 dizem que isso é importante para o valuation, é importante para as métricas, tem que estar presente de alguma forma. Né? Então, isso já é uma tendência, na verdade, presente. Né? Aqui a gente já falou isso no começo, né, da importância todo esse trabalho é feito com vistas à qualidade de vida. Eu não sei quem foi a pessoa que falou, ai, caramba, capitalismo solidário. Quem foi que fez capitalismo solidário? É com as agências, não controlada, quer dizer, eu me esqueci, mas foi ele que falou essa frase, não era solidário, era regulado. Regulado. Então, porque... Exatamente, economia de mercado regulado, que são as agências, a necessidade das agências de regulamentação. Na verdade, é isso. A gente está vivendo um momento que eu costumo dizer que é o seguinte: nós estamos no capitalismo, no feudalismo. Se você chegasse no século V e tentasse explicar para um cidadão o que era o capitalismo, você ia ser internado como um lunático, provavelmente. Então, ninguém consegue explicar, mas nós vamos ter uma evolução do sistema. Eu não estou dizendo que nós vamos para o comunismo, socialismo, porque eu também não acredito nisso, não. Mas nós vamos ter uma evolução do sistema capitalista com qualidade de vida. E isso vai ter algum nome. Algum nome vai ter esse negócio, né? Mas vai ser diferente do que Adam Smith defendeu. Nada contra Adam Smith. Até porque Adam Smith tinha um conceito muito interessante que ninguém fala. 2,5% da população vai ser rica porque vai acumular mais. 2,5% ele colocava. 2,5% vai ter necessidade porque, eu vou falar uma palavra feia aqui, vai ser preguiçoso, vagabundo, vai ser pessoas que não vão querer trabalhar. Então, elas vão ter necessidades, o Estado vai ter que ajudar. E 95% da população vai ser classe média.
Ele não falou isso em termo classe média, mas se você for ler a riqueza das nações, é isso que ele defende. Só que esse capitalismo nunca existiu. Para existir o capitalismo que cada vez me defender, nós vamos ter que mudar o nome e ter outra coisa. Porque é isso que ele defendeu. Ele defendeu que pessoas vão se sobrepor no trabalho, vão trabalhar além da necessidade e vão acumular capital. 2.500%. 2.500% não. E o que é o meio? O meio, ele não deu esse nome, é o que hoje a gente chama de classe média, para ter qualidade de vida. Então é isso que a gente está vivendo, e eu acho que esse processo faz parte disso. Aqui, aqui você tem um diagnóstico muito rápido sobre sobre a questão ESG. Em 7 minutos se preenche isso, né? Não vamos pedir para vocês fazerem isso agora, mas está aqui, a apresentação vai ficar com vocês, tá? Vocês têm isso aí com vocês, vocês podem fazer, depois entrar em contato com a Blue Compass para ter maiores informações, conseguir aí avançar nisso, quem quiser avançar nesta agenda, né? Esse diagnóstico é gratuito, né? É free, né? E em 7 minutos você preenche e você recebe um retorno sobre como a sua organização se encontra em relação à agenda ESG, né? E aí, o momento que nós vivemos agora, o mais terrível dos sentimentos é o sentimento de ter a esperança perdida. Nunca vamos perder a esperança, né? Nós estamos vivendo um momento delicado, né? De 2 guerras que impactam o mundo como um todo, né? A paz é muito importante. O Francisco Franco, ele falava que a morte do Frederico Garcia Lorca, em 36, equivaleu à perda de 1000 batalhas, por toda a pressão internacional e nacional também, dentro da Espanha, né? Que ocasionou a morte dele, né? Então, essa frase tem muito a ver com o que a gente está vivendo, que a gente tem esperança, né? Que a agenda ESG contribua para isso e que os líderes mundiais percebam a importância dessa agenda para a gente caminhar uma construção de uma paz duradoura, né? E aí vem meus contatos, se eu não me engano, é isso. Pessoal, acho que passei um pouquinho, mas... Obrigado, Roberto. Eu ia chamando errado, cadê o nome? Roberto Gonzalez, me perdão. Poxa, um tema interessante, né? Essas questões das responsabilidades. Me alegra pelo lado do contador ali, né? Sempre mais trabalho para ele, como sempre, mas é a valorização do contador. Está lá o Luiz aí, que é contador, né? Está ali, esposo, e temos na plateia, com certeza, aí outros contadores. Eu vou só puxar as perguntas aqui que me veio, eu só queria a gente não poder perder o horário, nós temos algumas perguntas, eu tenho certeza do pessoal presente, e a Valéria né, vai nos trazer, vamos tentar até as 12 horas encerrar a nossa sessão, né? Eu vou puxar aqui, tem 2 perguntinhas aqui, para a gente tentar ser... Nossa casa, o grande público da nossa casa são os pequenos e médios empresários, né? E que recomendação você daria sobre essa pauta? Eu costumo dizer pela experiência, eu aprendi uma coisa, eu falava sempre que a empresa tinha que se organizar primeiro para depois ter um conselho. Eu sempre falei isso, né? Como é que o conselho vai estar se a empresa não está organizada? Eu sou prova viva, o Marcelo me acompanhou nisso, de que o cavalo, a carroça pode vir na frente do cavalo. Só que é o seguinte, se o cavalo está na frente, a velocidade é uma, né? Agora, se o cavalo está com a cabeça empurrando a carroça, ela vai mais devagarzinho. Mas ela continua indo para frente, só que mais devagar. Entendeu? Por quê? A experiência mostra que quando você se aconselha, você acelera as agendas de organização da empresa. Eu acho que pela experiência que eu e o Marcelo estamos vivendo, se não estivéssemos lá, um monte de práticas que a empresa desenvolveu, não sei se você concorda comigo, ela não teria desenvolvido se a gente não estivesse lá. Hoje eles nos cobram algumas coisas. Né? Entendeu? Então, quer dizer, e é uma pequena empresa. Então,
você se aconselhar é importante. Fala, Roberto, vamos aconselhar com quem? Network, amigos. Seu pai foi empresário do setor, ou foi. Dialoga com alguém. O Fábio Barbosa dialogou com alguém, gente, grande empresa. Né? O ABN não deixou ele montar um conselho de administração aqui, mas falou, você pode montar um conselho consultivo, vou continuar te cobrando. Então, eu acho que dialogar é importante, eu acho que falta ao empresário mais diálogo no processo de tomar decisão. Ele tomou decisão e deu certo, deu certo, deu certo, deu certo. Eu falo assim, time que está ganhando não se mexe, então você vai esperar perder para se mexer? Quartas de final, você vai para a semifinal da Copa do Mundo ou não? Você vai esperar perder? Não dá. Você perdeu, acabou. Você não vai para a semifinal. Então, o time que está ganhando se mexe para continuar ganhando. Entendeu? Porque esperar perder não dá certo. Né? Então, eu acho que o importante hoje, pela experiência que eu vi, que é possível também para uma pequena empresa, é começar a se aconselhar. É isso. Ah, Roberto, quanto custa um conselho consultivo? Depende muito. Nos Estados Unidos tem uma coisa que no Brasil não tem, que é o voluntariado empresarial. Eu acredito na causa da sua organização. Eu acredito. Eu vou te ajudar você a crescer como empresário. Existe lá isso. Aqui no Brasil não dá, porque senão a gente vai desvirtuar esse negócio. Né? Mas lá existe. A Google começou com muito voluntariado empresarial. A Google. Né? Então, aqui, você montar um conselho em que você possa, você vê quem dá para pagar, não dá para pagar. Ó, vamos fazer X meses gratuito, depois eu crescendo aqui, eu te remunero. Né? Então, acho que a primeira coisa é isso. Eu sou a prova viva de que quando um pequeno empresário ele dialoga formalmente, ele se aconselha formalmente, não é se aconselhar na mesa do bar, às vezes até sai conselho mesmo na mesa do bar, né? Mas se aconselhar formalmente, organicamente, uma vez por mês, estruturalmente, ajuda muito o pequeno empresário. Ele vai achar, Roberto, isso é coisa de grande, não é. Eu ajudei uma empresa que estava com 2,5 milhões de faturamento. Eu estou aconselhando essa empresa com outra pessoa, que é uma vez por mês nós estamos aconselhando. Não paga nenhuma fortuna, não paga um pouquinho, mas nós estamos lá. Entendi. Muito bom. Aliás, dentro dessa sua resposta, me orgulha demais a nossa casa. Né? Temos aqui o Conselho de Orientação de Serviço, agora nós temos o núcleo, né, societário, que está aí sempre pensando, né, buscando, trazendo as pautas para trazer esse nosso associado, não deixando ele sozinho, sem saber dos acontecimentos. Então, acho que essa pauta e com o que ele falou, realmente nossa casa, sempre a nossa querida associação comercial, sempre na vanguarda aí e junto com os empresários buscando o melhor dela. Eu vi uma matéria hoje aqui, saiu só para, já vou passar para vocês, eu peço desculpas, está no jornal que o Brasil adotará relatório de sustentabilidade em 2025. A nova regra da CVM reflete normas internacionais que visam melhorar a confiança na divulgação de empresas. Pode responder rapidinho para a gente abrir a... CVM teve o 20º, acho. Teve o 20º, acho que foi o 20º Congresso de Normas Contábeis, né? Onde o presidente da CVM sinalizou algo parecido, né? Que seria voluntário em 2024 e obrigatório em 2025 para as companhias reguladas por ela, CVM, companhias abertas, né? Eu acho que antes tarde do que nunca, né? Então tem. Só que assim, nós temos que correr, acelerar, porque quando fala que todas vão ser obrigatórias, eu estou falando de todos os setores, né? Eu acho que inicialmente deve ser o IFRS S1, S2, né? Que vai ser. A CVM está parte do CBPS. Eu acho que a CVM ela quer que essa agenda acelere, até porque ela é uma agência autônoma, né? Ela tem diretores, cada ano é indicado um diretor, né? E assim, depois de 2026, a gente não sabe o que vem. Então, acho que a CVM também, posso estar enganado, ela também está pensando nisso, em fortalecer essa agenda. Ela está. Porque quando cria raízes, é mais difícil cortar, não é? Então, criar raízes, porque o que virá depois de 2026? O que virá a partir de 2027? A partir de 27, o governo que estiver a partir de 27 vai indicar diretores
para a CVM, né? E pode ser que venha um governo que seja contrário a essa agenda, né? Então, acho que isso é um motivador de aceleração do posicionamento da CVM. Perfeito. Vou abrir aqui inicialmente para o pessoal nosso aqui. Pode começar e aí eu fico aguardando a Valéria me passar dos nossos ouvintes. Roberto, é um prazer estar aqui com você. Principalmente saber que você faz parte de um grupo de pensadores que começou com José Bonifácio e acaba no Roberto, né? Está aí pensando. Respirou os ares da caneleira para poder se inspirar nesse trabalho todo, né? E frequenta as mesas de carambola do Centro Espanhol. Então, muito bom. Excelente. Mas eu gostaria de escutar, com relação aos assuntos que são tão relevantes, aí a própria falência que a gente vê nas megalópolis e metrópoles, no sentido da qualidade, da incorporação e do custo que isso está tendo tudo para a sociedade, né? Existe um conceito criado das cidades 15 minutos, né? E eu, quando estive lendo a respeito disso, achei extremamente interessante, mas precisa de um engajamento gigantesco, né? Para uma mudança de frequência até mental das pessoas, né? Como você vê isso? É uma implantação real? Uma outra coisa, trazendo para os assuntos empresariais, você acredita que as empresas que investirem nisso, vão ter impactos favoráveis, que participarem desse planejamento, vão ter impactos favoráveis na sua linha de resultados, efetivamente, o resultado em se tratando institucional e em se tratando financeiro? E se você tem alguma noção, se está sendo planejado um prazo de implantação para isso? José Bonifácio, ele já era tem trabalhos escritos dele sobre o uso do óleo da baleia, né? Se matava mais baleia do que elas eram produzidas. Então, nós vamos ter óleo. Desculpa, obrigado. Então, o José Bonifácio já era sustentável, né? Porque se eu estou matando mais baleia, eu vou ficar um dia sem óleo, eu não vou poder ter iluminação, né? Que na época era a base da iluminação, né? E ele já tem artigos defendendo isso. E o tal do minério que a gente usa para os celulares, que eu esqueci o nome agora, foi ele que descobriu. Ele é o único brasileiro na tabela periódica, é o José Bonifácio. Obrigado. Né? É o único brasileiro na tabela periódica. Né? É um gênio que é muito pouco valorizado no Brasil, mas tem um motivo do porquê que ele é pouco valorizado. A República acabou com a história dos monarquistas. Então, a República enalteceu mais o Gonçalves Ledo, no período da independência, do que o José Bonifácio, porque o Gonçalves Ledo era republicano. Né? E o José Bonifácio era monarquista. Na verdade, não era monarquista, ele era pela solução de manter a unidade territorial. Na visão dele, uma república, o Brasil não seria um país só. Eu concordo com ele nesse aspecto. Né? Então, muito bom saber. E se você quiser, domingo tem um cozido no Centro Espanhol, lá em Santos. Viu? Então, né? Em relação às cidades, tem vários programas de cidades visando a agenda ESG. Tem vários agentes, o CPC mesmo tem em relação a carbono, né? Muito envolve mobilidade urbana. Tem uma cidade agora que está investindo fortemente na Europa, justamente nos 15 minutos, né? É que eu esqueci o nome agora, mas envolve uma mudança completa de paradigma. E a cidade que está sendo estudada, não tinha esse conceito em 92 ainda, mas em 92, Barcelona era um caos. E o que fez Barcelona desvirar um caos foi os Jogos Olímpicos, porque eles tiveram que replanejar a cidade inteira. Barcelona era um total completo caos, em todo sentido que você puder imaginar. E aí, como eles tiveram que replanejar a cidade para as Olimpíadas, eles ficaram uma cidade muito mais tranquila, com fluxo de pessoas, etc. E está sendo estudado isso. Por quê? Porque foi um caso positivo que ocorreu, diferente de Atenas e diferente do Rio de Janeiro, né? Que não souberam utilizar para esse sentido. Então, tem várias iniciativas para isso. As empresas, assim, prazo para as empresas. É uma grande discussão sobre qual o papel das empresas em políticas públicas.
elas participam de políticas públicas, quer queiram, quer não, como eu falei, da indústria farmacêutica de Guarulhos. Se existe coleta seletiva de lixo em Guarulhos, foi por causa de uma empresa. Ela fez literalmente uma montanha de lixo reciclado, porque ela incentivou os funcionários a fazer coleta seletiva e trazer para a empresa, e a empresa fazia o serviço de coleta, contratou um terceiro. Só que os funcionários conscientizaram os vizinhos, e os vizinhos conscientizaram os vizinhos. Daqui a pouco a empresa virou recicladora de lixo, cara. Ela é indústria farmacêutica. Então ela fez uma coisa para chamar a atenção para que a cidade tivesse um programa de políticas públicas, né? Teve uma empresa do setor de alimentos em Jaraguá do Sul, que na região ali ela construiu uma ponte para facilitar o translado dos seus caminhões. Só que todo mundo economizou 30 minutos por causa da ponte. Isso é política pública. Ela teve autorização para fazer a ponte, teve, mas ela fez com o objetivo de melhorar o fluxo dela, só que melhorou o fluxo de todo mundo. Então, as empresas fazem política pública sem saber o que estão fazendo, né? Mas fazem. O que se discute mais hoje é uma participação mais efetiva das empresas nas políticas públicas. Quando o Carrefour foi para São Vicente, a discussão foi: o que você vai fazer aqui? Além de me trazer um transtorno de trânsito. Ele fez uma estação de trem, o próprio Carrefour bancou um monte de coisa ali, fez um posto de saúde, tá? Então, é política pública, né? O Brasil está aprendendo a engajar as empresas em suas políticas públicas, coisa que os americanos e europeus já fazem há muito tempo. Você acredita que isso impacta a linha de resultados diretamente? Porque o empresário, no fundo, ele quer o resultado, né? A questão é, como é que você obtém um resultado? Vamos lá, o Milton Friedman falava o quê? A função social da empresa é dar lucro, ponto final. E durante os anos 70, todo mundo concordou com essa frase. Só que o que as pessoas estão percebendo? Que para eu te dar lucro, eu preciso de outras coisas. Então, o pessoal está falando, olha, não é ponto, não, é vírgula. A função social da empresa é dar lucro, vírgula. Preservando, não manipulando, beneficiando a população local, entendeu? Então, tem as condicionantes agora, né? E com o tempo, as pessoas estão levando isso em consideração no hábito de agir. Por exemplo, crise de 29, as pessoas abriam mão de seus valores fácil. A Argentina está sendo estudada. A crise da Argentina, as pessoas tiveram maior dificuldade de abrir mão de seus valores. Isso, para mim, é um atestado de evolução do ser humano. Na crise, você vê se o ser humano evolui ou não. Como é que era a postura do ser humano em crises passadas e como é que é a postura do ser humano em crises atuais? Os valores, os princípios, são mais seguros. Não é que você não abre mão dele. Chega um momento que você abre mão dele. Mas demora mais para você abrir mão dele. Isso é um atestado de que a gente pode ter evoluído a passos de tartaruga, mas estamos evoluindo. Se eu deixar de acreditar no ser humano, porque quando a gente vai ficando mais velho, a gente começa a ficar mais descrente, né? O Vladimir me conheceu jovem, eu era muito sonhador, né? Hoje eu tenho uma filha de 12, uma filha de 2, hoje eu sou mais pragmáticozinho, né? Mas o dia que eu deixar de acreditar no ser humano, aí complica o barraco, né? Então dá. Muito bom. A nossa prata da casa, doutor Rogério Barro. Primeiro, agradecer o convite, doutor Paulo, sempre palestras interessantes, assuntos palpitantes. E ontem estivemos juntos na reunião do COS, tratando da questão da reforma do Código Civil, né, exatamente na questão de direito empresarial. E agradecer ao doutor Roberto Gonzalez pela palestra, os ensinamentos muito valiosos que eu anotei aqui, que a gente vai enriquecer no nosso vocabulário. Eu sou advogado da área criminal e em contato aqui com esses termos, você vai enriquecendo os seus conceitos, né? Então, aqui, a questão que o doutor distinguiu da demonstração contábil e financeira, que ficou muito clara, a questão de finança, o que é contábil, questão dos bens tangíveis, intangíveis, né? As questões ambientais que entram nessa classificação. E trazendo com o que foi discutido ontem, que o doutor Paulo também participou, que nós estamos num momento assim, meio que a calhar, que existe essa reforma do Código Civil, que inclusive a Associação Comercial, sob a presidência do doutor Ordini, que está tendo esse encaminhamento de formular questões para que se tornem leis determinadas situações que hoje a lei não consegue regular.
Uma delas, por exemplo, que ontem foi tema da dissolução das sociedades empresariais, que é muito complexo, essa questão de apurar haveres, né, o passivo, ativo, e eu acho que entra de encontro naquilo que o doutor trouxe para nós, esses ativos e passivos também, das questões ambientais, dos bens intangíveis. Então, eu queria saber do doutor o seguinte, se não seria o momento de a gente tentar formular questões ambientais, sociais, econômicas, para que sejam formuladas e que passem a eventualmente se tornar lei no Código Civil, que vai tratar justamente do direito empresarial. Até o doutor Romeu ontem comentou que existe uma regulação bem específica para as grandes empresas, para as grandes corporações, mas que para as pequenas e médias a regulação ela é muito pobre. O Código Civil é de 2002, mas ele não regulou com muita precisão. Isso gera uma insegurança jurídica tremenda, o empresário também fica meio sem saber para como agir, a incerteza das decisões judiciais. Eu queria saber a opinião do doutor, se não seria o momento da gente tentar incluir nesses estudos essas questões que o senhor trouxe aqui para nós e transformar isso em leis. Essa é uma questão, e só uma última aqui, desculpe, até. O senhor me deixou curioso. O senhor falou que o seu pai tinha um restaurante em Santos, e eu frequentava lá os restaurantes. Se ainda existe o nome do restaurante para a gente ir lá. Obrigado. Vou começar pela última, que é mais fácil. Não, o meu pai vendeu em 92 o restaurante, meu pai e meu tio. Tem até uma história engraçada, né? Que meu pai e meu tio se davam muito bem até um determinado momento e depois faltou governança, né? Quando você não sabe para onde está sendo usado o dinheiro, você costuma desconfiar, né? Então, meu tio viajava muito e meu pai comprava imóvel. Então, um achava que o outro estava roubando porque estava comprando imóvel e o outro achava que o outro estava roubando porque conhecia o mundo inteiro. Na verdade, eles fizeram um uso diferente do dinheiro. Mas como não tinha uma transparência clara, um começou a desconfiar do outro. E aí os garçons foram espertos, começaram a roubar e envolver o zelador do prédio vizinho. É verdade, a gente só soube disso porque o síndico veio falar com meu pai e com meu tio. Olha, eu quero mandar o zelador embora por justa causa. Tá, o que nós temos a ver com isso? Não, é porque ele está roubando junto com os teus garçons a mercadoria. E os garçons chegavam e falavam para meu pai que meu tio que estava roubando, e chegava para meu tio e falava, o Roberto é que está levando mercadoria. Na verdade, era eles que estavam levando. Entendeu? Então, o restaurante não existe mais, eles venderam, né? Acabou tendo... Porque quando começa a briga para depois reconciliar, é mais difícil, né? Mas aí foi resolvido, não tem mais. Tem lá um restaurante, mas é outro nome, está no Canal 3 com a Praia ainda, né? Eu não sou especialista, não sou formado em Direito no Código Civil, mas assim, eu sou a favor da regulação, principalmente que a gente viu quando teve um monte de problemas nos Estados Unidos, quando o fundo de pensão da Enron quebrou, tá? O Brasil foi olhado pelo mundo inteiro. O fundo de pensão da Enron tinha 90 e poucos % do seu patrimônio em ações da Enron. Quando a Enron quebrou, um senhor deu um depoimento. Eu tinha $1.200.000 e eu ia me aposentar. Esse $1.200.000 ia cada mês um pouquinho para ele. Agora eu só tenho $8.000. Não posso me aposentar. Né? Aí o Brasil, o pessoal falou, aqui jamais vai acontecer um negócio desse. Porque tem um percentual máximo que um fundo de pensão pode ter na patrocinadora. Então não dá. Né? Então a gente às vezes reclama que é muito regulado, mas eu acho que a gente tenta acertar na medida. Eu não sou conhecedor do Código do Processo Civil, mas eu acho assim, tudo que regule no objetivo de desenvolver e crescer e dar segurança jurídica ao empresário é positivo. Se ele não faz a mínima ideia do que vai fazer do ponto de vista socioambiental e tiver uma regulação que seja um direcionador para ele e que deixe condições dele fazer isso, vai ser positivo. O Conselho Federal de Contabilidade queria exigir a disciplina de governança corporativa nos cursos de contabilidade. Aí, peraí, antes de exigir, vamos ver se tem professor de governança. Aí descobriram que, não vou falar o nome do estado, porque eles que você é preconceituoso. Então, num estado do Brasil, lá bem lá para cima, pequenininho, que teve uma discussão com a Bolívia, pronto, não falei o nome do estado, né? Não tinha nenhum professor de governança. E outros lugares também. Então, eu não posso tornar obrigatório, porque não vai ter professor. Porque eles perceberam que se tornasse obrigatório, professor de planejamento estratégico da aula de planejamento, só que não ia ser aula de governança. Então, acho que quando você desenvolve a regulamentação, você tem que ver a capacidade que o empresariado tem de incorporar essa regulamentação.
Mas eu estou falando aqui como leigo, porque eu não compreendo esse assunto. Luiz, tá? Valéria, tem alguém na? Não? Então, Deixa eu só. Lembrei, a minha idade permite eu ter uns lapsos de memória, mas o que o Andrezinho dizendo é o capitalismo tende a ser uma economia de mercado socialmente regulado. No conceito dele. O carioca que foi presidente, Tomás Tosta de Sá, uma vez, ele falou o socialismo de mercado. Mas aí ele já foi, já exagerou um pouquinho. Roberto Gonzalez, muito obrigado. Aqui, a Associação Comercial de São Paulo agradece demais a sua presença, a palestra, o público aqui presente, né? Vocês abrilhantaram esse nosso evento, o nosso público também pelo Zoom aqui, eu tenho certeza que gostaram muito, né? Acredito disso aí. Se tiver alguma pergunta, podem mandar aqui para a Valéria, passar que a gente encaminha, tá lá. E vamos, a Associação Comercial, agora nós temos um mimo muito lindo entregue para os palestrantes. O que você passando aqui? Opa. Agradeço. É uma casa de respeito sempre, o empresariado como um todo. E assim, as perguntas foram muito referentes, importantes. Assim, o importante é o empresário dar um passo, né? Eu sei que ele está sobrecarregado, tem muitas coisas, mas ele parar para pensar um pouquinho, se aconselhar e dar um passo nessa agenda. Acho que o importante, a ideia principal é isso. Dê um passo, porque quanto mais cedo, melhor. Tem uma farmácia, isso aí tem muito a ver com governança, né? Tem uma farmácia no bairro de Aldeota. Isso eu vi lá na Bameca, a história do Eliseu Martins contou essa história. Nos anos 90, já faz um tempinho, hein, isso, hein? Mas o Eliseu Martins está vivo ainda, então não faz tanto tempo assim. Ele já era um senhor quando eu conheci ele, né? Era uma farmácia no bairro de Aldeota. Existiam várias farmácias antes de ter o Shopping Aldeota. E essa farmácia era o seguinte: você entrava na farmácia, o balanço estava no balcão. A primeira informação que você recebe é o balanço do mês da farmácia. Transparência. Ela não tem nenhuma obrigação legal disso, né? E ela resolveu fazer um conselho. Aí o conselho era os 2 sócios da farmácia, eles tinham que ter maioria no conselho, lógico, né? Os 2 donos da farmácia, o filho de um dos donos e a esposa do outro dono, 4. Então, 4 eles mandam, eles 7, né? E aí tinha um empregado escolhido pelos eles botaram lá, escolheram, da indústria farmacêutica, com aprovação da indústria farmacêutica, um propagandista, né? Aprovado a participação dele, e os principais clientes votaram numa urninha para um cliente fazer parte desse conselhinho. Se reuniam trimestralmente. No começo era na casa de cada um, não dava certo porque tinha cachorro, gato, tá? Então, vamos fazer almoço? Também não dava porque eu almoçava, fazia reunião. E aí eles viram que dava para bancar uma salinha no hotel. Um hotel simples, uma salinha, para fazer reunião na salinha. 3 meses. A cada 3 meses. Isso estou falando 2007, já fazia alguns anos, quando o Eliseu contou isso. No mês da reunião, o funcionário tinha com o aval do jurídico, não era a incorporação de salário. No mês da reunião, o funcionário recebia R$500, estou falando lá atrás, né? R$500. E também o da indústria farmacêutica também recebia R$500, com o aval da indústria farmacêutica, e o cliente recebia R$500 para poder gastar na farmácia, né? E discutiam a farmácia. Essa farmácia de Aldeota, quando o shopping veio, todas praticamente farmácias fecharam. Por quê? Dentro do shopping Aldeota tinha 2 drugstores, aquela mega farmácia. Essa farmácia ficou viva. Não só ficou viva, como abriu uma filial na Beira-Mar, lá na Praia de Iracema. Então, Eliseu Martins contava, está vendo como a governança dá certo? Até numa farmacinha. Parabéns. Colocado isto, encerramos mais um evento do nosso Conselho de Orientação de Serviço.
não é, daqui nesse nosso mês de outubro, com essa chave de ouro aqui. Parabéns, obrigado a todos e até a nossa próxima reunião. Tenha um ótimo final de semana.